Aí, gente boa de Deus, estamos aqui novamente para a gente conversar um pouco. A pergunta que geralmente as pessoas me fazem é: por que eu estou sofrendo tanto? Existem muitos motivos pelos quais as pessoas sofrem. Um deles é a idade. Há muita gente que não se dá conta, depois de um certo tempo começa a aparecer um certo sofrimento, algumas dores, e a pessoa às vezes acha que aquelas dores ela não deveria estar sentindo. A idade é algo que nos faz sofrer. Uma outra coisa são as doenças. Todos nós, de alguma maneira, em algum momento, corremos o risco de ficarmos doentes. E a doença traz esse sentimento assim de impotência. E aí a gente começa a achar que a gente não deveria estar sofrendo. Mas a enfermidade é algo que nos alcança. Alguns sofrem porque eles sofrem acidentes. Os acidentes nos trazem certos sofrimentos e vão trazendo consequências para a nossa vida que às vezes a gente não consegue consertar. As circunstâncias nos fazem sofrer. Viver num país como o nosso certamente é um sofrimento, porque há tantas mudanças tão rápidas, e há tantas questões, há tantos dramas, a violência, essa questão econômica, as questões políticas, e alguns de nós não nos damos contas nisso. As pessoas sofrem por muitas razões. Há pessoas que sofrem por causa dos seus pecados, questões morais que as envolvem, questões gravíssimas que envolvem as pessoas. Por isso, as pessoas vivem em constante sofrimento. Eu gostaria de dizer a você que a palavra de Deus diz que para esses que sofrem, há uma resposta de Deus. A Bíblia diz: consolai, consolai o meu povo, diz o nosso Deus. Então, há um consolo para o nosso coração. A palavra de Deus é clara: falai ao coração dos meus filhos. Está lá em Isaías, no capítulo 40, verso 12. Consolai o meu povo. Então essa é uma resposta de Deus. Há um consolo de Deus para essa inquietação interior que às vezes a gente tem vindo para o sofrimento. Há um consolo de Deus para a nossa consciência. A palavra de Deus diz que toda iniquidade já está perdoada. Então há um consolo de Deus para a nossa vida. Agora, para a gente ter esse consolo, para a gente receber esse consolo de Deus, a gente precisa tomar algumas atitudes. Lá no capítulo 40 de Isaías, verso 4, diz que todo vale será aterrado e nivelado. Ou seja, que a gente precisa, de alguma maneira, se arrepender, voltar-se para Deus, olhar para Deus, buscar a Deus com profundo arrependimento no coração. A segunda coisa que a gente tem que fazer é buscar aquilo que glorifica a Deus, aquilo que honra a Deus. Às vezes nós, nas nossas tentativas de viver, a gente busca tanta coisa inútil, tanta coisa que não tem nada a ver com Deus, tanta coisa que não edifica. E a última coisa que a Bíblia diz sobre como a gente pode ter esse consolo é a gente buscar aquilo que é duradouro, aquilo que é eterno, aquilo que é verdadeiro, porque existem determinadas coisas que a gente pode ter aqui na terra, mas a gente não leva para a eternidade. É por isso que a palavra de Deus nos ensina que a gente deve buscar o que é duradouro. E finalmente a gente deve discernir que Deus está presente em todas as situações e em todas as coisas. O Deus que nós cremos é um Deus maravilhoso e um Deus que se apresenta para nós em todas as situações e em todos os momentos. Eu gostaria de te convidar para que você aceitasse esse pastoreio de Deus na sua vida. Isaías capítulo 40, verso 10 diz: eis que o Senhor Deus irá com poder e o seu braço dominará. Ou seja, quando a gente se arrepende, quando a gente se volta para Deus, quando a gente busca o que traz honra para Ele, quando a gente busca o que é duradouro, a gente pode ir e encontrar-se e colocar-se nos braços do Pai. Ali haverá verdadeiro consolo para a nossa vida. Esta mensagem é para você que está em sofrimento. Há um consolo de Deus para o seu coração, para a sua alma, para o seu interior. É isso aí. Até outra hora, a gente se vê por aí.